Olá, bem-vindo às dicas do Didu. Hoje já é dia 15 e se tudo está correndo bem, eu devo estar me esbaldando numa Paris super fria e sempre sedutora como ela é. Espero que sim, não? Bom, vamos às dicas de hoje. Eu começo aqui com o Murilo. O Murilo me escreve falando o seguinte: Didu, obrigado pelas dicas, tenho uma dúvida. Um amigo meu me deu uma caixa com 3 vinhos da vinha Extremenha, da Espanha, da safra 2002-2004, e nem ele lembra como e quando adquiriu. Estou com receio em abrir, pois não sei se está apreciável. Você poderia me ajudar? Bom, o Murilo, lamentavelmente eu não conheço esse vinho, mas sei que as bodegas Sani Vinha Extremenha são muito famosas. Ela é lá de Ribera del Guadiana, que fica na Extremadura, que é no sul da Espanha. Esse vinho provavelmente é de Garnacha. Eles têm, essa região permite várias uvas. A Garnacha, a Tempranillo, é muito provável também que seja de Tempranillo, Bobal, Graciano, Mazuelo, Monastrell, várias uvas, inclusive as internacionais, Cabernet, Merlot, Syrah. Então, o lugar é lindíssimo. Eu tive olhando o site deles, eles inclusive fazem muitas festas, alugam para casamentos, tem um estoque enorme de barricas, é um lugar muito bonito. Agora, minha opinião para você é o seguinte: você ganhou 2 garrafas, então abra uma, veja como tá. Por que não? O vinho a gente tem que aproveitar, não perca tempo. Se é uma preciosidade que fica muito melhor com os anos e você tem método e tem saúde para esperar, então espere. Mas normalmente eu gosto de aproveitar o vinho e curtir a vida, tá certo? A Fernanda me escreveu perguntando sobre o Marcel Dice. O que eu poderia dizer? Eu, na verdade, tenho um vídeo aqui do Ciro falando desse produtor que ele importa aqui no Brasil pela Mistral. E eu vou colocar em seguida. Mas antes eu queria contar que eu tive a felicidade de visitar o Marcel Dice, que na verdade é o Jean-Michel. Marcel Dice era o pai já falecido, e hoje já está o filho dele também trabalhando com ele. E o Jean-Michel é uma pessoa raríssima, especialíssima. Aliás, o Beto Duarte, do Papo de Vinho, fez uma reportagem com ele. O Beto, que é um grande documentarista, esteve lá, eu sugiro vocês assistirem no canal do Beto Duarte no YouTube, que chama Papo de Vinho. E assista o Marcel Dice, é uma aula. Ele é uma pessoa especial. E lá aconteceu uma coisa muito interessante. E ele perguntou para nós ali na sala de degustação: vocês querem degustar vinho, casta, ou querem degustar terroir? Nunca ninguém tinha me perguntado isso, se eu queria degustar terroir ou casta. Veja aonde vai a sensibilidade e o conhecimento do Jean-Michel. Aí eu preferi terroir. Todo mundo concordou, terroir. Muito bem. Aí ele trouxe o Altenberg de Bergheim, uma preciosidade, um vinho branco. Ele abriu então a cortina dessa sala, mostrou um vinhedo lindo que subia assim e falou: ali é Altenberg de Bergheim. E eu demorei mais de 20 anos para ter a certeza de que isso daqui que vocês vão provar é o terroir de Altenberg de Bergheim. Aí eu falei: não diga, Jean-Michel, que legal. Provamos, era o vinho estupendo, que complexidade, que diversidade de aromas e sabores, uma preciosidade. Ô Jean-Michel, e que casta é? Ele, muito brincalhão, falou: não interessa, você disse que queria tomar terroir, você está tomando Altenberg de Bergheim. E deu uma risada. E aí descreveu 13 castas que ele tem lá.
Ele é dos raros produtores, acho que talvez o único produtor da Alsácia a ter o título de Grand Cru em vinhedo com mais do que as 5 castas recomendadas por eles. Uma coisa fenomenal. Mas vamos ver o Ciro falando sobre esse produtor? Ciro Lila, um dos produtores seus que eu tenho maior admiração é o Jean-Michel Dais, filho do Marcel Dais. Tive o prazer de ter tido lá com ele. Um cara de outro planeta, conversa com as vinhas. Ele parece, às vezes lembra um fanático religioso. Parece um druida. Ele é fanático pelo vinhedo, impressionante. Você conheceu o pai dele, não? Não chegou a conhecer. Não, e ele tem opiniões muito firmes, e não abre mão das convicções dele, fica bravo. Se você quiser induzi-lo a fazer alguma coisa, ele vira as costas. Ele é um vinho difícil de vender. É mesmo? Porque cada ano é de um jeito. Certamente. Ele respeita aquilo, ele também faz coplantação. As pessoas hoje não devem saber disso. Mas era muito comum antes, você plantava várias castas misturadas. No mesmo vinhedo, você planta em vinhedo separado. Ele plantava, ele tem ainda um vinho de apelação Alsácia, são várias uvas, e cada ano ele produz uma proporção. Ele começou a adotar o sistema de classificar de cruz, antes do oficial. Ele tem os Grand Crus, Premier Cru. O Dais é um caso à parte. Um caso à parte mesmo. Nós temos tantos produtores, ele é um caso à parte. O Riesling é o mais famoso ou você acha que é o Gewürz? Ou porque aquele misturado é o Altenberg de Bergheim, né? É difícil dizer, porque são todos vinhos de estilos diferentes, seco, doce, uvas diferentes. E ele tem essa preciosidade que são os Grenoble, né? São de Grenoble, é um vinho doce, muito pouco conhecido no Brasil. É do mais alto, me compara com os melhores Sauternes. É verdade. Rosado tinha que ter mais prestígio, né? Devia ter mais prestígio, mas acho que só eu estou trazendo isso. É mesmo, é? Eu não sei, acho que só eu que Que coisa, hein? Ele traz porque para mostrar o que é o Dais, tem que trazer tudo para ter a variedade. Mas ele é um caso à parte. Todos os produtores da Mistral, que são muitos, ele é uma figura à parte. Ele veio uma vez para o encontro Mistral, ficou bravo, porque as pessoas não queriam provar todos os vinhos. É um desrespeito, eles acham, eles têm razão. É um desrespeito. Mas ele queria brigar com o cliente. Ficou nervoso. Temperatura, você sabe que no encontro Mistral é especial, A gente dá muita atenção a isso. E ele ficou muito impressionado com isso. Que bacana. Ganhamos o bom humor dele por causa da organização e da temperatura. A temperatura que era bem controlada. Que legal. Então é um produtor pequeno, mais alto nível, nós notas, tudo isso. É difícil de trabalhar, mas a gente está pensando em manter, porque são vinhos que têm a personalidade. Por isso eu falo que vinho tem personalidade. É bem o caso do Dais. Os vinhos dele são... Eu considero isso didático, porque é um vinho que a gente não tem que avaliar, a gente tem que aprender e tem que respeitar a expressão do terroir dele. É isso aí. Porque é muito autêntico. Muito autêntico. Quando você fala um vinho tem personalidade, no caso é um exemplo, os vinhos refletem. É isso mesmo. E a gente tem que ter a humildade de respeitar o trabalho dele, né? E se não é o estilo de vinho que você gosta, mas vale a provar, conhecer. Pela pureza, né? São vinhos extraordinários. Fenomenal. Eu sou grande fã do Marcel Dais. Show. Não é demais? Sensacional isso. Bom, o Alessandro, que cultiva seus vinhos lá
na ilha de Itamaracá, e que é um assíduo frequentador aqui das dicas do Didu, me mandou. Ele viu o negócio da botrytis, dos Tokai, e ficou muito interessado. E ele me pergunta se essa uva, conforme eu tinha mostrado, vou pôr a foto de novo aqui, que tem um aspecto horroroso quando atacada pela botrytis. Ele perguntou se eu cheguei a provar essa uva antes de ela ser espremida para virar vinho, e se como é que ela é, se ficaria bom com um queijo bem evoluído. Olha, Alessandro, eu nunca provei, não. Aliás, fiquei com curiosidade. Ela certamente deve ter um doce muito forte, mas deve ter aquela coisa um pouco de como é que se diz, de oxidado, de acidez de oxidado. Fiquei bastante curioso mesmo para provar. Eu gosto das coisas estranhas. Aliás, sou louco para provar aquele queijo que tem na Sardenha, onde uma determinada mosca bota as suas larvas. É uma coisa que as pessoas veem e têm vontade de vomitar. Eu tenho uma curiosidade enorme de provar aquilo, deve ser fenomenal. Ele faz lá um vinho licoroso, que eu estou bastante curioso para provar, e onde uma parte das uvas ele destila, ele fermenta, depois de fermentado ele destila e acrescenta ao mosto para fazer o licoroso, e perguntou se todo vinho licoroso é feito assim. Olha, Alessandro, não sei te dizer se todo é feito assim, existe uma variedade enorme. O licoroso está naquela lista dos vinhos de sobremesa, que você tem desde o Late Harvest, passa pelos botritizados, pelos ice wine, os fortificados, né? Mas no seu caso é fortificado. Normalmente os vinhos licorosos são fortificados com adição de aguardente vínica, tá certo? Mas eu agradeço a tua participação e sua curiosidade. O Gustavo me escreve falando: Didu, qual o motivo das garrafas dos vinhos terem formatos diferentes, bem como os respectivos fundos? Isso tem algum efeito no resultado final do produto? Grande abraço. Olha, Gustavo, resultado final no produto não tem nenhum. E, na verdade, ninguém é capaz... Eu já comentei com vocês que no mundo do vinho tem centenas, milhares de histórias. A maioria é invenção de alguém, mas que se tornam verdade de tanto repetidas, né? Então, ninguém é capaz de afirmar, na verdade, esse tema. Na Borgonha, dizem que aquele formato era mais fácil de se fazer. Em Bordeaux, dizem que o formato de Bordeaux é para diferenciar da Borgonha. Os alsacianos dizem que aquele formato mais estreito e mais comprido era para ganhar espaço nos navios, no armazenamento em navios, no transporte. Agora, duas coisas são certas. O fundo das garrafas nasceu para aumentar a resistência da garrafa em relação ao que está dentro, tanto no champanhe, com aquela pressão do gás carbônico, quanto na garrafa normal. Ela não tem nada a ver com a qualidade do vinho, não tem nada a ver que é para servir, não tem nada a ver que é para armazenar, porque o gargalo de uma encaixava no furinho da outra. Não tem nada disso. Nasceu na hora de fabricar para o fundo, aquele furo no fundo, a garrafa tem mais resistência. Essa é a razão, isso é uma coisa líquida e certa. A outra é a quantidade padrão de 750 ml. Ela nasceu por conta do volume de vendas. Sabe que a Inglaterra sempre foi um grande mercado de vinho, né? E muito importante para o vinho do Porto, para Madeira, para todos os vinhos, por ser um país rico, ter uma cultura ligada ao vinho e não produzir vinho. A Inglaterra sempre foi um grande mercado. E lá as medidas não são de litros, são de galão. Um galão tem 4,5 litros.
Então, para facilitar a coisa da venda e do invase, os franceses desenvolveram uma barrica que teria 225 litros, porque isso dava 300 garrafas de 750 mililitros. Então essa é a razão da garrafa ter 750 mililitros, porque ela dava uma conta certa de 300 unidades por cada barrica de 50 galões. Não é interessante? Isso na verdade é uma curiosidade bacana. Bom, vamos às dicas de hoje, que atende ao Ricardo, que gostaria que eu indicasse vinhos sul-americanos legais. Bom, Ricardo, vinho sul-americano legal dá para fazer, sei lá, tem que fazer uns 50 dicas do Didu, daria um catálogo. Tem muita coisa legal de vários estilos, mas eu selecionei alguns aqui que eu gosto muito, alguns que eu provei recentemente, alguns que fazem parte do meu dia a dia. Ok, Ricardo? Vamos lá? Olha, eu começo com o Ruazo de Sauzal, que é importado pela Domínio Cassis, do meu amigo Wilton Conde, mas ele só vende para lojas e restaurantes. Então, esse produtor aqui, que é o Renan Cancino, um gênio, um cara fenomenal, que faz um vinho puríssimo, totalmente fermentação espontânea. Eu estive visitando lá, o cara é um craque. Esse vinho está à venda no site Deguste por R$ 259,90, uma grandíssima compra. Eu indico também o vinho Erasmo 2011 por R$ 189,00 no Soul Wines, um Cabernet Sauvignon 60% com 10 de Cabernet Franc, Merlot 25% e Syrah 5%. Um vinhaço muito fino, muito elegante, do mesmo produtor, do Brunello de Coldorte. Vale muito a pena. Indico na Evino o Marquês de Casaconte, a Cabernet Sauvignon do Maipo, R$ 159,90. Um grandíssimo vinho, muito bem feito, um espetáculo. Queria indicar também o Carter Mollenhauer Lonquem Arriba País, da uva País, fenomenal, um grande produtor, custa R$ 491 lá na Sete Wines, um espetáculo de vinho. Queria indicar o Falernia Pedro Ximénez Reserva 2022 branco, custa R$ 96,00, um espetáculo de vinho, faz parte do meu cotidiano. Queria indicar também o Falernia Pinot Noir Gran Reserva Aron Single Vineyard. Olha, é um espetáculo. Sempre que degustado às cegas, ele se passa por um Borgonha muito bem feito, custa R$ 190,00 lá na Premium Wines. A Premium Wines tem também o Gendelalma Gigi Chenin Blanc, R$ 149,00, um espetáculo de produtor, vinhos maravilhosos. Aliás, ele tem também esse Gendelalma Gene a R$ 192,00, que é uma assemblagem de Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, uma delícia de vinho. Indico também lá na Mistral o L'Apostole Gran Selection Cabernet Sauvignon 2021, show de vinho, R$ 187,38. Queria indicar também o Ledis Los Vascos, o Cosechas Antiguas. É um vinho de 2010 que ficou lá nas caves deles, veio ao mercado agora, recentemente, no final do ano passado. É um vinho que não é barato, mas vale, um espetáculo de vinho, custa R$ 1.491,83. A Mistral tem também um vinho que eu adoro, que é o Catalino País, um espetáculo lá do pessoal do Garcês e Silva, que faz o Boia, faz uma série de vinhos maravilhosos. Eles têm esse Catalino País, e o nome é em homenagem ao cara que cuida do vinhedo, que mesmo no terremoto não quis sair do vinhedo, não. O pessoal foi lá resgatar e falou: não, vou cuidar aqui das minhas
vinhas e tal, e a terra tremendo pra caramba. Então eles homenageiam o Catalino, né, com o rótulo desse vinho. Custa R$ 226, é uma preciosidade. Indico também na 20, também dessa linha do Natural 20, o Tomenello Valle del Maule, R$ 308, que é um espetáculo de Cabernet e Merlot feito pela Paula Prandini e pelo Nicola Massa. Deles também indico o Blanco Moscatel de Alejandría, Valle del Maule, R$ 308,98, um show de vinho. E ainda o Pisador Las Melosas, Valle del Maule, também R$ 308,98. São vinhos espetaculares que vale a pena, viu? A ótimo preço, indico também o La Posta. A linha La Posta é um espetáculo, né? São vinhedos que a Laura Catena arrenda e costuma homenagear o dono do vinhedo, o que cuida, por serem vinhedos muito bons, e ela então faz o vinho. Eu falo do La Posta Fazio Malbec 2020, custa R$ 157,53. Outra pechincha que eu sempre indico são os vinhos Tilha. O Tilha, que são orgânicos, são deliciosos e custam R$ 102 lá na 20. Esse aqui é o Merlot, vale muito a pena. Queria indicar também o Viognier Overground, uruguaio, lá dos Pisano. Aqui é o Vinha Progresso, do Gabriel Pisano, um garoto com um talento enorme, custa R$ 187, é um espetáculo de Viognier que merece ser provado. Como também o Cabernet Franc que ele faz, que é uma delícia, R$ 187,38. Na Mistral eu quero indicar uma preciosidade que é o Catena Zapata Adriana Chardonnay White Bones. Tem também White Stones, adoro os dois. São caros, mas vale cada gota, é uma micro parcela do vinhedo Adriana, custa R$ 1.376, e se você degustar, você depois vai me agradecer, porque é caminhar nas nuvens. Queria indicar também lá na Mistral o Animal Cabernet Sauvignon, do Ernesto Catena, a R$ 181, um espetáculo, vinhedo orgânico, leveduras indígenas, um show de vinho. E queria indicar ainda o La Marchigiana Criolla 2022, vinhedos muito antigos que a Catena agora está fazendo com vinificação natural, um vinho sem interferência alguma, um sucesso, custa R$ 259,23, vale muito a pena. Queria indicar ainda o Rio de los Pájaros dos Pisano, Pinot Noir Reserva, um show de Pinot Noir a R$ 158, para você conhecer como é o terroir uruguaio com a Pinot Noir, um belíssimo exemplar. Queria indicar ainda o brasileiro Sacramento Sabina Syrah. A Sacramentos Vinifer é um show de produtor, um cara apaixonado por vinhos. Quem faz os vinhos para ele é o Alejandro Cardoso, lá da EBV. E recentemente esse vinho foi eleito agora na adega ou no Descorteados, não sei, ou nos dois, como o melhor vinho brasileiro. Já é a segunda vez que acontece isso. É um Syrah desse de poda de inverno, só que ele é vinificado em 5 parcelas distintas, em 5 lotes distintos, com leveduras adicionadas distintas. Cada um desses lotes tem um tipo de levedura para realçar um determinado atributo da Syrah, e depois é feito a assemblagem disso. Eu tive o privilégio lá com o Alejandro de provar, e com o próprio Jorgito, que é o dono da Sacramentos. Nós provamos as cinco vinificações separadas, sem madeira, e depois provamos ela todinha assemblada, porque são
partes iguais, 20% de cada, sem a madeira, e depois comparamos com o que está no mercado, que estagiou alguns meses em barrica usada, que realmente deu um ganho ao vinho, na minha opinião. Sensacional, indico a vocês, você compra no Adega online por R$ 179,00, que vale muito a pena. Bom, gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado e a semana que vem eu estou de volta, que eu vou gravar agora, já em seguida. Saúde!